Boa noite a todos. A minha fala hoje aqui, eu vou tentar tratar de um tema que eu acho o principal de qualquer religião, que é exatamente a religiosidade. Eu vou tentar falar um pouquinho, alguma reflexão que eu fiz a respeito do significado de uma fé religiosa. O que essa religião tem que ter para ela ser útil para você, para ela cumprir a finalidade que ela tem que cumprir. Um ponto que eu acho interessante para começar a questão é a gente pensar que não só Cristo, mas que todos as grandes almas que encarnaram aqui na Terra, representante de uma religião, você pega, por exemplo, Buda, ou então até mesmo alguns líderes políticos, Abraham Lincoln, outras grandes almas que encarnaram aqui na Terra, no caso muçulmana ou outra religião, o budismo tibetano, nenhum deles pretendia, assim, inicialmente, criar uma religião. O que eles pretendiam, ao planejar essa encarnação aqui na Terra, e o principal deles é Cristo, e o Cristo, é até interessante abrir um parênteses aqui, porque o Cristo, como governador espiritual do orbe, ele possui não só o conhecimento moral que ele passou para a gente, mas até mesmo o conhecimento científico. Mas ele optou conscientemente por, encarnado aqui na Terra, não deu a menor bola para o conhecimento científico. A gente, enquanto planeta de provas e expiações, a nossa sociedade já possui um razoável desenvolvimento intelectual, assim, no sentido mais instrumental da coisa. O que está carente para a gente é o desenvolvimento moral. Por isso, Cristo veio para cá, não deu aula de genética, não fez nada disso. Ele veio para cá para ensinar a gente a respeitar o coleguinho. E por isso, eu acho que eu vou começar essa fala de hoje dizendo que eu acho que seja qualquer religião, a principal finalidade de qualquer religião para mim é ensinar você a amar, ensinar você a desenvolver esse sentimento nas mais diversas situações, mesmo quando isso é muito difícil de fazer, porque tipo assim, é muito fácil amar os outros ou pregar a paz e tal em ambientes pacíficos e tudo ocorrendo às mil maravilhas, mas é muito difícil você, por exemplo, ter essa atitude no meio do trânsito, no dia a dia, ou em situações cotidianas que você é posto à prova. E agora, para dar continuidade a essa minha fala, eu trouxe aqui um texto que eu vou, aos pouquinhos, ir lendo e comentando. Um texto até que quem me passou ele foi uma amiga aqui do centro, a Elídia, e que eu gostei muito, me cativou mesmo, e ele tem um pouco dessa questão, entre aspas, ecumênica, de que, na verdade, a religião, a ideia de qualquer religião, é ensinar a gente a desenvolver esse sentimento, às vezes imaturo na gente, que é o amor. Então, vamos por partes. O texto começa assim, o texto chama A Outra Face. A biblioteca do mosteiro é encantadora. Uma enorme variedade de títulos em um ambiente de silêncio e conforto, além da vista espetacular das montanhas, permitida por suas enormes janelas, em um estimulante convite à reflexão. Ali era comum encontrar o velho, como era carinhosamente chamado o monge mais antigo da ordem, nos finais da tarde, sentado em uma das poltronas, com os olhos perdidos entre letras e paisagem. Lembro de certa vez, ainda nos meus dias de iniciação, que me aproximei e, ávido por conhecimento, pedi a ele uma relação de livros para aprofundar os meus estudos. Ele observou com bondade e disse: comece por ler qualquer dos livros. O importante é iniciar. Aos poucos, o seu próprio interesse vai direcionar a leitura na medida de sua necessidade. Argumentei que a explicação era falha, pois não poderia deixar o acaso o direcionamento dos meus estudos. O monge arqueou os lábios em leve sorriso e falou: o acaso não existe. O importante é que você esteja por inteiro em cada página lida e que o seu gosto lhe sustente para que não haja abandono.
De alguma estranha maneira, todos os caminhos levam ao destino. Mais uma vez, recusei a resposta. Então, perguntei a ele, se, hipoteticamente, apenas fosse permitido ler um único livro em toda a sua vida, qual escolheria? A resposta veio rápida e objetiva. O Sermão da Montanha. Repliquei que não era exatamente um livro, mas um pequeno texto de não mais de 5 páginas, podendo ser lido em poucos minutos. O velho tentou explicar. Toda a sabedoria da vida consiste em tratar o outro da maneira como quero ser tratado. Como resumiu o professor. No entanto, poucos conseguem viver de acordo com essa simples frase. Eu quis saber o que mais havia no Sermão da Montanha que tanto o encantava. Ele disse, ali você encontrará a estrada para a plenitude e construirá a casa da paz dentro de si mesmo. Caso consiga entender toda a amplitude e viver de acordo com aquelas palavras, todos os bons livros são apenas releituras de parte dessa pequena grande obra. Nada do que precisava ler está fora deste texto. Nada do que precisa ser está fora de você. Deu uma pequena pausa e comentou. Eu o leio todos os dias há anos. As descobertas ainda não cessaram. Confessei que já tinha lido o referido texto e que, embora tivesse achado interessante, o encantamento não foi além disso. O monge deu de ombros e voltou à leitura. Claro que no mesmo instante me acomodei em um canto da biblioteca para ler as linhas tão incessadas pelo monge. Em menos de 1 hora eu tinha lido o texto várias vezes. Tornei a interromper o velho para falar sobre uma pequena parte que dizia que, quando atingido em uma das faces, deveríamos oferecer a outra. Argumentei que aquela situação era tão irreal que se tornava uma enorme bobagem. E mais, que ninguém era saco de pancada e aquilo era um hino à covardia. O velho fechou o livro, que o entretinha, e se virou para mim. Seus olhos transbordavam compaixão. Olha a outra face aí. Não é isso que o texto aconselha, falou. É necessário aprofundar em suas filigranas para entender as entrelinhas. Único jeito para decodificar todo o seu belo conteúdo. Contestei. Sustentei que se aquela sabedoria era para o bem da humanidade, por qual motivo não se expunha desde sempre toda a sua verdade de forma tão clara e objetiva? O monge respondeu em sua enorme paciência. O texto é simples, mas profundo ao mesmo tempo. Lembre-se que são palavras proferidas para atravessar o tempo e operar transformações em infinitas almas em diferentes estágios evolutivos. Assim, as interpretações são pessoais, na exata medida da expansão de consciência de cada um. Por isso, a necessidade de sempre retornar ao texto, pois são palavras vivas que se alteram na medida da transformação do leitor. Deu uma pequena pausa e prosseguiu. Acho que eu conseguiria escrever um livro apenas na divagação e reflexão dessa minúscula frase que você destacou do precioso texto. Aliás, posso afirmar que muitos romances e filmes maravilhosos já foram realizados com histórias sobre o tema específico, da outra face, e suas mais variações e inúmeros comentários. No entanto, talvez pouco se tenha dado conta da fonte original. Agora eu vou destacar inicialmente um pequeno ponto, que ele fala o seguinte, o texto é simples, mas profundo ao mesmo tempo. Lembre que essas são palavras proferidas para atravessar o tempo e operar transformações em infinitas almas em diferentes estágios evolutivos. Vamos refletir um pouquinho sobre essa frase. Eu, em minhas particulares reflexões, eu já me peguei pensando, dentro das minhas viagens, que imagina a dificuldade da missão do Cristo. Para além às vezes, do que seria talvez o mais óbvio, que é a questão do sofrimento físico que ele passou. Agora imagine você ter que falar uma verdade, um ensinamento que tem que perpetuar
para a compreensão daquela época, de outras épocas e de outros lugares, de outras culturas. Porque quando você fala algo, aquilo é inserido num contexto cultural, tanto no cultura no sentido espacial daquela região, quanto no sentido temporal da coisa. Muitas das analogias, das metáforas que o Cristo usa, às vezes não se sustenta mais, assim, por causa que às vezes não é algo comum do nosso cotidiano. Então, imagine você dizer uma coisa sabendo que aquilo vai ter que ser verdade em outros lugares, com culturas diferentes daquela que ele estava dizendo, e em outras épocas. Porque ele tinha com ele, tipo assim, um conhecimento muito acima do que a gente tem hoje, 2000 anos depois, do que a gente vai ter daqui a 10 mil anos. Entendeu? A gente pensar que a gente está no mais alto nível da tecnologia, para o que Cristo já conheceu, a gente está na idade da pedra. Então, imagina, por exemplo, vou fazer uma metáfora. Imagina que se você tem, por exemplo, hoje o conhecimento do que seria o avião. Aí você vai descrever para aquelas pessoas há 2000 anos atrás algo que elas nunca nem conceberam. Imagina a dificuldade que seria. Entendeu? Um pássaro que voa. Você vai usar de metáforas, de analogias. Assim Cristo fez. Mas ele fez isso de uma forma muito incisiva e de uma profundidade que a gente jamais vai sonhar atualmente em fazer. E por isso que ele fala aqui, o texto é simples, mas profundo ao mesmo tempo. Lembre-se que são palavras proferidas para atravessar o tempo e operar transformações em infinitas almas em diferentes estágios evolutivos. É muito difícil fazer isso. Falar algo que a pessoa do mais simples ao mais evoluído vai entender e vai ter uma mensagem para cada um deles. Isso é muito difícil de ser feito. Assim, as interpretações são pessoais, na exata medida da expansão da consciência de cada um. Por isso, a necessidade de sempre retornar ao texto, pois são palavras vivas que se alteram na medida da transformação do leitor. O sábio, a cada vez que ele lia aquele texto, ele identificava uma faceta daquela mensagem. Imagina como se fosse um cubo de infinitas faces. Cada vez que você ora, parece que se enxerga uma faceta nova, uma reflexão nova que você não tinha percebido inicialmente. Isso é algo que está muito além do que a gente pode compreender, do que a gente pode pensar em fazer. Mas vamos continuar. A irritação, tipo assim, quando o velho desafiou o cara respondeu, né? Ele pensou com ele mesmo. A irritação, com toda a divagação, começou a tomar conta de mim. Quando o velho respondeu, o cara começou a ficar irritado com aquilo. Então, eu quis saber todo o entendimento contido no simples verso, daquele texto que o monge enxergava e que me era negado. Havia sarcasmo em meu pedido, por óbvio. O velho percebeu e sorriu. Seus olhos, emoldurados pela pele fincada, já tinham visto muitas coisas e não se permitia mais perder a luz da vida. Ele disse com enorme paciência: dos muitos aspectos, vou abordar apenas alguns que me parecem mais relevantes no momento. Deu uma pequena pausa e iniciou. O primeiro deles é não usar o mal para combater o mal. Isso apenas alimenta as forças da escuridão que habitam em ambos os lados, fortalecendo a sombra e justificando os malfeitores. Vamos prestar atenção nessa pequena passagem que eu acho de uma profundidade bem interessante. E é comum nas minhas falas eu sempre trazer para vocês um certo incentivo à leitura e uma certa sugestão de leitura. E para essa passagem eu vou trazer um pequeno trecho do livro Libertação, que fala mais ou menos o seguinte: o pensamento é força vigorosa, comandando os mínimos impulsos da alma. E se nos integrássemos à reação espiritual, armado de ódio e desarmonia, pactuaríamos com a violência, e pendido não só a manifestação providencial de Matilde, a benfeitora, mas também a renovação de Gregório, que guardava a inteligência centralizada no mal.
deixa eu contextualizar vocês. O livro Libertação, ele centra em torno do resgate de uma alma chamada Gregório, que até tem especulações que teria sido até um papa aqui na Terra enquanto encarnado, um dos papas Gregórios, que teve mais de um deles. E o livro começa com essa benfeitora Matilde, que tinha sido mãe do Gregório em vida, percebendo que o Gregório, lá na região umbralina, apesar de toda a raiva e de que guardava, de toda aquela energia um pouco combativa que ele ainda guardava, ele estava começando a baixar a guarda. Ele estava começando a ser propenso a escutar para além de afirmar algo. A Matilde, percebendo isso, chamou a equipe do André Luiz para poder tentar o resgate. E esse trecho que eu li é numa passagem, já no finalzinho do livro, onde eles vão finalmente conversar diretamente com o Gregório. E é interessante que nesse livro o mentor do André fala o seguinte: gente, é muito importante nesse momento a gente não revidar raiva com raiva. E por que disso? A gente fala muito mais do que a gente diz. Quando eu digo algo, para além do que seria mais óbvio que eu estou dizendo, eu transmito uma energia que é captada. O Allan Kardec já foi muito claro para a gente dizer que todo mundo é médium em alguma medida. E a mediunidade é o sentido que a gente tem de exatamente captar, às vezes, vibrações energéticas, em maior e menor grau. Então a gente capta muito mais do que a gente efetivamente escuta. Se fosse, por exemplo, qualquer um de nós, naquela passagem do Evangelho da mulher adúltera, quando Cristo fala que atire a primeira pedra quem nunca pecou, se fosse qualquer um de nós a falar essa simples frase, a trazer à tona esse raciocínio lógico, acho que o pessoal teria tacado a pedra na gente. Porque não é a frase em si, não é o raciocínio lógico em si que convence aquelas pessoas. É o tsunami de energia de amor que o Cristo emite naquele momento ao falar para aquelas pessoas. Não é aquela lógica mais instrumental da coisa. Mas quando Cristo fala isso para aquelas pessoas naquele momento, ele fala de guarda completamente baixa e transmitindo único e exclusivamente um sentimento de amor para aquelas pessoas, para aqueles que acusavam, para aqueles que queriam naquele momento colocar ele em xeque e pelaquela mulher que estava naquele momento sendo julgada. É esse sentimento que desarma aquelas pessoas, não é o raciocínio lógico. Então, voltando agora à reflexão, quando ele fala assim, eu acho interessante o fato do sábio, do velho, porque o velho já tinha entendido aquele texto. Ele estava sendo desafiado ali, porque até o pessoal fala, ele mesmo admite, o interlocutor, né? A irritação com toda a divagação começou a tomar conta de mim. Ou seja, vendo o velho falar aqueles negócios que ele achava uma bobagem, ele começou a ficar irritado com aquilo. O que é natural do estágio evolutivo dele. Mas o velho não. E o velho, a cada irritação, a cada ironia que ele confrontava o velho respondia com mais sorriso e com mais amor. E o velho não estava ganhando, assim, entre aspas, nada com isso. Ele já tinha entendido aquela mensagem. Se ele ficasse na dele e não precisava provar nada para ninguém, ele já estava em paz consigo mesmo. Mas ele faz pelo outro. Ele baixa a guarda e responde com amor, porque é a única maneira dele se fazer ouvido. Se ele respondesse com outra ironia, dando uma de sabichão, irônico e provocativo, a outra pessoa iria escutar cada vez menos. E a gente é constantemente colocado nessa situação em nosso dia a dia. Mas vamos continuar lendo. Olha lá. Deu uma pequena pausa e iniciou. O primeiro deles é não usar o mal para combater o mal. Isso apenas alimenta as forças da escuridão que habitam em ambos os lados, fortalecendo as sombras e justificando os malfeitores. Todas as vezes que você fala, pensa, age, movido pelas suas paixões densas e pesadas, estará fomentando as sombras que existem dentro e fora de você. Como pode alguém reclamar do mal se também o pratica? Temos que modificar essa experiência se desejamos resultados diferentes do que temos alcançado até agora. Não que você deva ser conivente com o mal e com o malfeitor. Eles devem ser estancados. Mas a maneira pelo qual fará isso faz toda a diferença. Uma sombra não tem poder para iluminar outra.
Lembre-se do que diz o Mestre em outra passagem do Sermão da Montanha. Você é a luz do mundo, portanto, deixe-a brilhar para iluminar os passos de toda a gente. Ofereça a sua outra face, a face de luz. Segunda interpretação dessa pequena passagem que o Mestre coloca. A outra interpretação, igualmente valiosa, que podemos extrair dessa parte do texto, de oferecer a outra face também significa se colocar no lugar do outro. Ver a situação e um mundo como ver a situação e o mundo com as dores, olhares e principalmente com as limitações dessa pessoa. Um sujeito feliz não pratica deliberadamente o mal. A agressividade é fruto de todo aquele que ainda não encontrou a paz. Toda violência é fruto do descontrole que tem raiz na agonia, no desequilíbrio e no sofrimento. Esse ponto eu vou trazer para uma reflexão bem espírita, porque eu acho que o espiritismo, um dos pontos mais fortes do espiritismo, que eu sempre faço questão de ressaltar nas minhas falas, é que para o espiritismo não existe, no sentido mais mitológico da coisa, o inferno. Não existe aquele lugar de que você, por exemplo, você não tem uma vida e no final dessa vida você vai sofrer um julgamento e das duas uma. Ou você vai ir para o céu eterno ou você vai ir para o inferno eterno. Isso não existe. É claro que, tipo assim, conforme o teu nível vibratório, você vai para uma região mais ou menos densa. Mas quando eu digo que não existe inferno, eu quero ressaltar o fato de que todo mundo, mais cedo ou mais tarde, está fadado a evoluir. Está fadado a compreender os erros e está fadado a chegar no lugar, entre aspas, dito como céu. Mais cedo ou mais tarde, demore mais ou demore menos, todo mundo um dia irá compreender as coisas, enxergar o mundo de uma outra maneira. Por isso, para o espiritismo, não existe maldade, no sentido mais literal da coisa, no sentido daquela pessoa que vai ser mal eternamente mal. Maldade nada mais é do que ignorância do que seria o verdadeiro, do que seria o divino. Quando alguém pratica algo que não está muito certo, aquilo... Vamos dar um exemplo que é mais, acho que, elucidativo do que eu quero dizer. Imagina que uma pessoa numa encarnação tem um pai, seja um pai que não dê assim, a devida atenção para o filho. Mas o pai não faz isso na maldade. Ele faz isso porque ele efetivamente não consegue compreender aquela falta que aquilo faz. Ele acha que o filho está fazendo birra, ele acha que é exagero da esposa, alguma coisa do gênero. Então ele acaba sempre deixando para lá. Então, nessa circunstância, eu poderia muito bem especular a situação que talvez, às vezes, numa próxima encarnação, aquele pai, talvez, para poder conseguir enxergar aquilo, ele vai ter que conviver com um pai que trate ele nas iguais circunstâncias que ele está tratando aquele filho. Não por vingança, por raiva, por nada do gênero. Mas para que ele possa simplesmente vislumbrar aquilo que ele não consegue enxergar. E assim é qualquer pessoa, entendeu? Não existe aquela pessoa, o maior psicopata de todos, um dia vai chegar à angelitude quando cada vez mais, gradativamente e aos poucos, compreendendo as coisas como tem que ser compreendido. Compreendendo Deus e a verdade nas coisas. Então, aí agora voltando ao texto aqui, ele fala, como é que é? Oferecer a outra face também significa se colocar no lugar do outro, ver a situação e o mundo com as dores, olhares, principalmente com a limitação da outra pessoa. Vocês já prestaram atenção naquela passagem do Pai Nosso, que fala assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido? Vocês já se perguntaram por que ele condiciona uma coisa a outra? Tipo assim, eu só vou perdoar se eu perdoar o meu semelhante, senão Deus não vai me perdoar. Vocês já se perguntaram o porquê desse condicionamento? É interessante pensar que, na verdade, Deus não tem raiva de ninguém. Deus absolutamente não, já perdoou a gente antes mesmo de a gente fazer qualquer coisa. Então, por que ele fala isso? Né? Que perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Porque ele já perdoou, ele não sente raiva da gente. Ele não sente tristeza pela gente. Ele sabe o tempo de cada um. Mas por que disso? É porque, na verdade, é o seguinte. Quando a gente perdoa alguém, quando a gente entende a dificuldade de alguém, quando a gente consegue se colocar no lugar do outro
e compreendendo a dificuldade de alguém, é sinal de que a gente, numa próxima encarnação, não vai ter que passar por aquela dificuldade para poder entender a dificuldade do outro. Porque cada um tem as suas limitações, nós temos as nossas, e quando a gente não consegue se colocar no lugar do outro, no mínimo, essa situação, isso é uma situação de que provavelmente falta algo para você viver, para você entender aquela dificuldade. Agora, se você consegue, a pessoa te faz algo ofensivo, você entende, não, aquela pessoa naquele momento está com raiva, aconteceu isso, não tem por que sentir raiva, não tem por que eu ficar com raiva dela. Você não guardou mágoa, você perdoou ela. Naquele momento você não vai ter que passar numa encarnação futura por aquela situação para você compreender aquela dificuldade. Então não é que Deus esteja com raiva da gente quando a gente comete algum pecado. Até mesmo porque Deus não quer punir a gente no sentido mais retributivo da coisa, no sentido mais vingativo da coisa. Só que quando você compreende algo e você se coloca no lugar do outro e percebe a dificuldade de cada um e compreende o tempo de cada um, você já compreendeu aquilo. Então aquilo você se tornou mais leve e você não precisa viver nada futuramente para poder entender aquilo. Daí o condicionante. O condicionante não é por qualquer raiva divina, no nada, mas é porque é o significado de você ter compreendido a dificuldade do outro. Mas vamos continuar. Eu tinha lido aqui que a agressividade é fruto de todo aquele que ainda não encontrou a paz. Toda violência é fruto do descontrole que tem raiz na agonia, no desequilíbrio e no sofrimento. Não que isso justifique qualquer loucura ou crime. Claro que não. Todavia, na verdade, inconscientemente, aquele que praticou o mal está desesperado consigo mesmo. Ele está pedindo ajuda. Assim, oferecer a outra face, permitimos que a compaixão ocupe o lugar do ódio em nossos corações. Entendimento, a reação, a solução a que daremos ao caso. Teremos sempre a escolha entre a justiça e a vingança. A diferença entre elas está no amor contido em cada decisão. A vingança tem por objetivo o castigo. A verdadeira justiça está preocupada com a evolução. Mirou fundo nos meus olhos e disse com bondade. Em outra passagem, no sermão, ele ensina: quando seu olho é bom, todo o universo é luz. Indispensável é encontrar a beleza em todas as coisas e pessoas, seja pelas lições ocultas nos conflitos, seja como régua para entender até onde já somos capazes de andar. Dessa passagem eu vou destacar o que eu já comecei a falar da diferença entre justiça e vingança. Quando a gente... vou dar um exemplo caricato. É muito comum, às vezes, a gente pensar, quando a gente vê alguns desses jornais sensacionalistas criminais, a gente pensa assim, a gente viu às vezes um pai falando assim, eu quero justiça, só quero justiça. Fez isso com a minha filha, não sei o que lá, eu quero só justiça. Mas a nossa a pessoa que está nessa situação, muito pouco provavelmente está querendo realmente justiça. Porque, tipo assim, uma coisa é você fazer o planejamento encarnatório de alguém e colocar um desafio de alguém, não porque você sente raiva daquela pessoa e quer que aquela pessoa pague tudo que ela fez antes. Mas você às vezes é colocado um desafio na encarnação de alguém por amor. Aí o que está por trás não é o fato em si, mas o sentimento motriz da ação. A ação às vezes pode ser a mesma, mas o sentimento motriz vai fazer toda a diferença. Quando num planejamento encarnatório se coloca para a gente um desafio, aquele desafio é colocado não por vingança ou por nenhum sentimento de raiva ou ódio ou qualquer coisa do gênero. É colocado por amor, porque aquilo às vezes é o que a gente necessita, enfrentar aquele negócio mal digerido é o que a gente necessita para poder enxergar algo que a gente por si só não está enxergando. Aquela encarnação que eu tinha dito do pai, às vezes tem uma encarnação tendo um pai não tão amoroso, assim, não tão atencioso, às vezes é o que falta para que ele possa enxergar a lacuna nele mesmo. Mas quando isso é colocado na gente, daí a diferença da justiça divina para a justiça dos homens, o sentimento motriz é o aprendizado, é o amor, que é diferente da raiva, é diferente da vingança. Então, a diferença entre elas está no amor contido na decisão. Às vezes a ação é a mesma, mas o sentimento muda tudo.
E ele fala assim, uma outra coisa que ele coloca é a questão do autoconhecimento, né? Da gente poder conseguir enxergar a vida com bons olhos. Porque, fatalmente, a gente vai ter que enfrentar alguma dificuldade. E o que é essa dificuldade? É enfrentar uma situação nova, porque tem coisas que a gente já está acostumado a passar. O que a gente está acostumado a passar, às vezes a gente encontra alguma pessoa inconveniente, mas às vezes a gente já está acostumado a lidar com aquele tipo de inconveniência. E a gente já tira de letra. A gente já não sente raiva, a gente já consegue sair pela tangente ali e tal, equilibrar a peteca e não retribuir aquela má ação do outro com um sentimento negativo. Mas isso a gente já sabe lidar. Uma encarnação nova, para a gente aprender, a gente vai ter que ser colocado com aquilo que a gente ainda não sabe lidar. A gente vai encontrar pessoas durante o correr do nosso cotidiano que a gente não, aquela pessoa vai incomodar a gente e a gente não vai saber lidar com ela. Isso é natural. A gente precisa aprender a digerir esses sentimentos novos. A gente precisa aprender a digerir essas situações novas. E isso pode ser encarado de duas maneiras. Você pode encarar isso como só dificuldade atrás de dificuldade, minha vida é um inferno, tudo que acontece dá errado, não sei o que lá. Como você pode encarar isso como, na verdade, é uma escola, um aprendizado, uma matéria nova, algo novo que você está sendo aprendido. Então é uma questão do olho de quem vê. O novo sempre, às vezes, incomoda. Mas se a gente encarar isso com bons olhos, com os olhos de quem está aprendendo, de quem está crescendo, é uma outra maneira de enxergar e muda completamente o nosso ânimo com a vida. Daí os espíritos mais iluminados já terem essa maturidade, essa possibilidade de fazer isso com mais facilidade. Mas vamos continuar. Não podemos esquecer de mais um grande ensinamento contido na pequenina frase em que aconselha oferecer a outra face: a não violência. Abraçar esse comportamento como estilo de vida é permitido apenas aos corajosos. Toda agressão é uma reação típica daqueles que têm medo, são inseguros e atacam como mecanismo de defesa. A violência, em qualquer de suas possibilidades, física, verbal ou em pensamento, faz o jogo das trevas, onde as suas sombras ganham força para apagar o brilho de sua própria luz. Ao reagirmos com o que temos de pior, apenas alimentamos as sombras. Como reclamar da violência se praticamos de alguma maneira, mesmo em retribuição ou em menor intensidade? Não sejamos hipócritas. É indispensável entender que a paz, como todas as demais conquistas, nasce de uma escolha. É uma decisão individual que tem o poder de contaminar e transformar. Aos poucos, toda a humanidade, sendo um sujeito pacífico, é elegante, útil e necessário. Piscou o olho do jeito maroto e brincou. Ser da paz nunca sai de moda. Deu uma pequena pausa e concluiu. Você lembra de um trecho do Sermão da Montanha que o mestre disse que mais importante do que ir à missa é rezar e procurar as pessoas com quem temos problemas para tentar resolvê-los? Esta é uma bela oração. Amor e sabedoria não podem ser inerciais. Temos que movimentá-los para que cumpram suas finalidades. Percebe que, ao invés de lamentar os desencontros e exigir a perfeição dos outros, devemos buscá-los e oferecer o nosso melhor. Como conseguir isso sem oferecer a outra face? Se calou por alguns segundos e concluiu: a face da luz. Desse trecho eu vou destacar duas coisas. Dizer algo, como eu tinha dito no começo dessa minha fala, vai muito além do que a gente fala, da emissão de sons. É a energia que a gente transmite, são as expressões que a gente faz, às vezes é o nosso silêncio. Então, quando a pessoa às vezes esbraveja, a gente tem que pensar que às vezes essa é a única maneira que ela tem de expressar aquilo. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Tem uma frase que eu não sei de quem que é, mas que eu acho muito interessante, que fala que às vezes os nossos, até mesmo para a gente evoluir, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes os nossos defeitos estrutura coisas na gente, sustenta coisas da gente que a gente nem imagina. Às vezes, para a gente mudar um defeito nosso, um defeito pode às vezes ser, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. A pessoa é muito vaidosa e aquela pessoa ela trabalha com publicidade, entendeu? Ela faz aquela exposição toda por vaidade, sim.
Tal. Aí ela quer melhorar aquilo. Ela deixa de se expor tanto. Mas aquilo, apesar de ter um motivo não nobre, tinha uma consequência interessante que era necessária até mesmo para a profissão dela. Então, quando a gente pretende mudar, às vezes é difícil, porque às vezes a gente tem que modificar ações que às vezes é a única maneira que a gente tem de reagir. Por exemplo, imagina uma pessoa ogra, que você fala com ele, a pessoa desbraveja de volta. Às vezes aquela forma de desbravejar é a única maneira que ele tem de falar que desaprova aquilo. Aí ele não tem uma outra maneira, ele não sabe às vezes falar educadamente. Se ele quer melhorar e para de desbravejar, às vezes ele até quer melhorar e para de desbravejar, ele começa às vezes a pecar pelo outro lado, que ele começa a ficar quieto e não fala aquilo que tem que ser dito, não sabe dialogar, porque aquela esbravejação é a única maneira que ele tem de dizer algo. Então, daí a dificuldade da gente poder melhorar, porque a gente vai perceber que muitas das nossas reações, quando eu falei de ogro, mas quando eu falo ogro, coloque cada um da gente. Em muitas situações, às vezes eu me percebo que às vezes xingar é a única maneira que eu tenho de reagir àquele negócio. E para mim sair daquele meu lugar comum, eu vou ter que ter um trabalho, porque eu vou ter que conseguir substituir por uma maneira que eu não sei de falar educadamente algo, porque às vezes em algumas circunstâncias é a única maneira que eu tenho. Então, é um processo de autodescobrimento interessante, que a gente vai perceber que às vezes alguns defeitos nossos alicerciam coisas que são importantes, e a gente tem que encontrar uma via outra, menos agressiva, que às vezes não é tão fácil assim, entendeu? Mas vamos continuar aqui, ó, só para finalizar já agora. Antes que eu estava me esquecendo aqui, que ele falou uma coisa que eu acho interessante. Tem até um vídeo do Amigos da Luz que fala sobre isso, que mais importante que orar ou que ficar ouvindo palestra, eu falar aqui, é importante a gente ouvir palestra, ouvir as coisas, mas mais importante que tudo isso é a gente praticar aquilo que a gente compreende no nosso cotidiano. Isso é o mais difícil. Porque é muito fácil você ouvir uma palestra, nossa, que bonito isso, mas no dia a dia você esquece daquilo. Então, gente, o mais bonito que orar é praticar. Isso é a maior das orações. Mas agora vamos finalizar. Ficamos longo tempo sem dizer uma palavra. Os olhos do monge pareciam perdidos por além das montanhas. Quebrei o silêncio para dizer que não era fácil seguir aqueles conselhos. O velho voltou ao seu rosto para mim e disse: ninguém disse que era fácil, apenas que é necessário. Entender onde se quer chegar motiva o andarilho, direciona as suas escolhas e revela o caminho. Esta é a parte que ninguém pode realizar pelo outro. É a que antecede as asas, é a transmutação do ser. Depois é compartilhar semeando flores para quem vem atrás e conquistar a permissão para seguir. O que ele quer dizer com isso? Nós, espíritas, é muito comum a gente sempre recomendar a leitura de um livro. Eu acho que o que o espírita mais faz é ler um livro. Isso é interessante. E a leitura, para mim, eu confesso que a leitura, para mim, é um ato de humildade. Porque o que é a leitura? Eu comparo a leitura a como se fosse um mapa, você lê um mapa de caça ao tesouro. Quando você abre um mapa de caça ao tesouro, você começa a seguir aquele mapa, você vai caminhando ali e tal, ou seja, tem alguém que já passou por aquele caminho, que está passando aquele conhecimento para você. Mas, às vezes, por exemplo, aquela pessoa que passou lá, às vezes, por exemplo, ela não se atentou para algo que você acharia importante. Por exemplo, ela colocou assim, siga reto e vire à direita. Mas aquele siga reto, na verdade, tem um morro muito grande. Aí você achou interessante colocar naquele mapa ali, cuidado com o morro. Aqui é íngreme, você pode ter achado interessante isso. Então, quando você lê uma coisa, o que você faz? Você pega as experiências de alguém que já viveu aquilo e tenta aprender com aquilo. Mas a leitura, assim como qualquer conselho ou qualquer coisa do gênero, não substitui a sua própria experiência. Na experiência, na encarnação, que a gente vai ser posto à prova. Que a gente vai ver se o conhecimento que a gente tem, na teoria, se ele atravessa as dificuldades da prática, se ele vingou mesmo. Então, leitura é um ato de humildade. Você baixa a cabeça e tenta aprender algo com alguém. Mas você compreender o que é certo é só o primeiro passo. E, infelizmente, o mais fácil, o mais difícil é você passar por aquilo você mesmo. Esse é o mais difícil.
E quando você passa por aquilo você mesmo, que você vive a dificuldade, que você realmente aprende com aquilo, vive a sua própria experiência, e essa parte ninguém vai poder fazer por você, aí que você realmente aprende e você pode futuramente depois compartilhar isso com alguém, escrever algo, dar um conselho e tentar ajudar outras pessoas nessa passagem. Porque está todo mundo evoluindo, está todo mundo caminhando. O que a gente pode, a melhor coisa que a gente pode fazer é tentar dar as mãos um para o outro, no sentido de ajudar uns aos outros a enfrentar, porque as dificuldades são as mesmas. As dificuldades às vezes muda o nome, mas o sentimento é o mesmo, o sentimento mal resolvido é exatamente o mesmo. Participando de mesa mediúnica, uma coisa que me é muito forte é perceber que às vezes quando a gente pega espíritos das mais diversas épocas, às vezes eles dão nomes diferentes para as coisas, mas o sentimento mal resolvido é o mesmo. Seja 1000 anos atrás ou hoje, e daí a imortalidade do conhecimento do Cristo, o sentimento mal resolvido é o mesmo. Então, para finalizar tudo e rematar com o que eu disse inicialmente, essa minha reflexão sobre religiosidade é a seguinte: seja qual religião você escolher, ela tem que fazer você aprender a trabalhar o seu sentimento. Ela tem que fazer você a digerir as questões mal resolvidas. Ela tem que fazer você a cada vez mais oferecer a outra face. Ela tem que fazer em você cada vez mais fortificar essa luzinha que a gente tem dentro da gente, no coração, e que é a nossa ligação direta com Deus, que é o amor. A gente poder oferecer o amor nas mais diversas situações, tanto nas mais confortáveis, que é fácil, quanto nas mais incômodas. É isso. Vamos agradecer ao Robinho pela abertura que nos deu, nos ensinando a refletir um pouco sobre a religiosidade, que é muito mais importante do que a mera religião. E algo que está muito envolvido com a religiosidade é algo que ele citou, que se chama espiritualidade. O próprio Espírito Emmanuel, logo na abertura do livro Nosso Lar, ele diz que a humanidade necessita muito do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais da espiritualidade. A espiritualidade é mais importante do que a própria doutrina, do que o próprio espiritismo e do que qualquer religião. E a religiosidade também, por estarem envolvidas. O que seria a espiritualidade? Porque podemos ter pessoas sem religião, mas com muita espiritualidade. Espiritualidade é uma forma de enxergar a vida de maneira que a pessoa consegue encontrar explicações para as coisas da existência sem precisar apanhar apenas eventos ligados à matéria. Ou seja, ela vai além da materialidade para encontrar explicações para os seus momentos. De maneira que a pessoa que tem espiritualidade é muito mais rica nas suas vivências. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, uma pessoa é picada por Aedes aegypti e morre após contrair dengue. O materialista vai dizer, morreu porque o mosquito picou. Esse raio desse mosquito picou. E aí eu perdi o ente querido. Tem que acabar com o mosquito, o governo não faz nada. Ou seja, vai encontrar explicação só na matéria. E às vezes vai ficar revoltado. Vai fazer protesto contra o governo, passeata. Não que isso não seja necessário. Às vezes podemos até fazer. Só que a criatura que tem espiritualidade, ela vai além. Ela vai pensar assim, morreu porque era a hora. O mosquito picou, mas eu tenho que analisar o que está além disso. Porque muitos são picados e não contraem dengue. Muitos têm dengue, mas não morrem. Por que desencarnou? Talvez porque tenha chegado a hora, porque seja uma destinação, ou seja, eles encontram explicações além. Um homem tem uma mulher, a mulher o provoca. O materialista vai dizer, casei mal, por isso que está esse inferno aqui dentro de casa. Qual a solução? Separar e casar com outra. Simples. O espiritualista não. Ele vai tentar encontrar explicações além da matéria. Não, tá certo, casei errado, fiz má escolha. Mas o que está por trás disso? Quais mecanismos da vida me impulsionaram a buscar
tal parceira em detrimento de outras. E se casei, por que agora há uma provocação e um ambiente ruim? Tem algo por trás disso. E ele vai conseguir muitas vezes ir além, em razão da sua espiritualidade. Porque ele vai dizer assim, se eu me sinto provocado é porque preciso exercitar o meu autocontrole. Estou aqui num processo de educação, estou aqui num processo de aprendizado. Há algo por trás disso. Tal situação vai me habilitar a conquistas emocionais, conquistas afetivas, conquistas espirituais. Este é o indivíduo espiritualizado. Muitas vezes ele vai encontrar vantagens na própria dificuldade. A maioria vai dizer que ele é louco, que ele tem uma visão deturpada das coisas, mas ele se sente bem assim, porque consegue encontrar explicações, consegue enxergar coisas que os outros não veem, por causa da sua espiritualidade. Para ter espiritualidade, não basta ter religião. E olhe, tem muito espírita que não tem tanta espiritualidade. E a gente acha que só o espírita tem espiritualidade, mas tem pessoas de outras religiões que têm muita espiritualidade. Às vezes, em razão do nosso preconceito, nós não conseguimos enxergar isso. Eu tinha um indivíduo que era pintor de quadros. Ele é pintor de quadros. E ia lá em casa. Aí ele ia pintar a minha casa, eu olhava aquele tanto de livro espírita. Aí eu pensei assim, ele era extremamente católico. Vai à igreja todos os dias. E eu ficava imaginando, ele não deve simpatizar comigo. Que nada, ele olhava aqueles livros, ele fazia comentários sobre os livros. Este título parece interessante. E eu ficava abismado, mas como é que pode? Um indivíduo que já esteve no mosteiro, já fez seminário, como é que ele pode conversar comigo abertamente sobre estes assuntos? E adorava ele em casa, sempre conversa comigo quando encontra. Isso eu digo é espiritualidade. Está enxergando além das aparências. Tenho amigos evangélicos. Aí eu falo que sou espírita, eu penso, vai achar que é coisa do demônio, que não vai nunca mais conversar comigo. Que nada. Me ligam, chamam para jogar futebol, apesar de serem evangélicos. Olha como é que o mundo está mudando. E ontem mesmo eu encontrei uma moça de grande espiritualidade. Eu fui a uma cidade próxima fazer uma revisão no meu carro, na concessionária em que comprei o veículo. E comecei a conversar. A moça estava ali na minha frente e aí eu perguntei, aqui em Alfenas, o pessoal sai muito, tem muitas opções, né? Ela diz, tem bastante, cidade universitária. Mas eu não sou de sair muito. Aí eu fiquei interessado, eu quis investigar a vida dos outros, né? Eu fiquei curioso. Eu não sai muito, não. Uma moça bonita, eu não sai muito. Tá, queria saber por quê. Você não sai? Não, não saio. Aí eu perguntei, pensei e falei, mas o que você faz no final de semana? Aí ela falou, eu cuido de um grupo de jovens na igreja em que eu frequento. Entendi. Aí eu perguntei, qual que é a sua igreja? Aí ela disse, era uma igreja evangélica, daquelas que eu julgava até ontem, das mais radicais. Aí você cuida dessa igreja? Cuido, do grupo de jovens. E fazem muitos encontros, fazemos, fora daqui, fora de Alfenas, e eu cuido desse pessoal. Aí eu comecei a perguntar para ela, e para vocês, vocês têm contato com pessoas de outras religiões? Tenho amigos. Aí eu falei, budista, por exemplo, que não é cristão. Tenho muitos amigos budistas. Aí fiquei impressionado. Espírita, tenho amigo espírita. Tem amigo de tudo quanto é religião, católica e tudo. Aí eu falei, e lá na igreja de vocês? Para namorar, pessoas de outras religiões, aceitam? Aceitam, mas não é o ideal, porque não há muita afinidade. Às vezes a pessoa cria obstáculo. Por exemplo, eu já tive namorado, dizia ela, e ele não admitia que eu conversasse com os meus amigos na porta da igreja. Aí eu tive que terminar o relacionamento, porque Deus é acima de tudo. Ela disse para mim. Aí eu achei interessante a visão dela. Em nenhum momento ela perguntou, qual religião você professa? Quer se converter para a minha religião? Em nenhum momento. Conversou abertamente sobre espiritualidade. E aí eu perguntei, na sua igreja, vocês aceitam, por exemplo, pessoas divorciadas, homossexuais? Comecei a perguntar. Aí ela, aceitamos, porque o ser humano vale mais do que tudo. Nós muitas vezes não concordamos com a atitude da pessoa, mas o ser humano é uma coisa, o ato é outra, nós acolhemos a todos. Aí eu pensei assim comigo, essa é uma pessoa extremamente espiritualizada, apesar de pertencer a uma religião que até então
eu julgava com uma visão estreita sobre as coisas. E fiquei impressionado com as coisas que ela me contou, com as missões que realizam, inclusive em países do Oriente, cuidando de pessoas ligadas a facções terroristas, cuidando de penitenciárias, de pessoas comprometidas com o vício. Uma igreja evangélica fazendo um trabalho extremamente importante sob o ponto de vista social. Então, uma visão espiritualizada das coisas não coloca barreira na hora de tratar o ser humano, porque tem uma visão aberta sobre os outros e considera todos os seres humanos pertencentes a um único rebanho. Acreditamos que a humanidade alcançará este ponto de vista no futuro e passaremos a tratar a todos os seres humanos como irmãos, porque de fato assim é, já que Jesus diz que das ovelhas que o Pai havia confiado a ele, nenhuma se perderia. E que ovelhas são estas? São todas, todos os espíritos pertencentes às mais diversas denominações religiosas. Então que Jesus nos conserve com essa abertura de vista, com essa vontade de entender o ser humano, de se abrir para o outro e de desenvolver mais em nós, não tanto a religião, mas, acima de tudo, a religiosidade e a espiritualidade, que são, sem dúvida, mais importantes, independente da religião que nós tenhamos. Agradecemos a atenção de todos, uma ótima semana, que Jesus nos abençoe.